Paz do Senhor, amados irmãos, amadinhos e amadinhas do Senhor, que o Senhor possa abençoar a sua vida poderosamente. Eu quero deixar para os irmãos uma experiência muito importante, irmãos, acerca da desobediência ao Senhor. Aqui o que os irmãos vão ouvir aqui agora foram coisas assim que eu vivi, que eu passei, na minha vida, por conta de o Senhor me mandar fazer uma coisa e eu querer fazer outra. Isso me faz lembrar até de Jonas, que o Senhor mandava Jonas para Nínive, e Jonas tentou fugir dos olhos do Senhor, tentou se esconder, tentou fazer o que ele mesmo queria, tentou fazer o oposto, e teve grande luta, grande provação na vida de Jonas, e a gente sabe que a desobediência só leva o ser humano a dois caminhos, ou a grandes lutas e provações e deixa sequelas, ou então é a morte. Nós sabemos disso, e sabemos também que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, já ouvi até pessoas falar aquele ditado, que quando a gente cai na mão do inimigo, a gente tem o próprio Deus para nos livrar, mas e quando nós caímos na mão de Deus, quem é que pode nos livrar, nos tirar, mas nós louvamos ao Senhor pela bondade do Senhor, pela misericórdia dele, que é infinita, e que às vezes na nossa desobediência a gente pode nos levar verdadeiramente à morte, mas o Senhor ele sempre nos dá outra chance, a ponto de que com as suas misericórdias, ele sabe aonde apertar, como apertar e até onde apertar. Então, irmãos, eu vou deixar aqui em Hebreus, antes de contar o que eu vivi, o que aconteceu. Hebreus capítulo 10, versículo 30 e 31, para não ficar só nas minhas palavras. Diz assim: porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, irmãos, o que aconteceu comigo? Eu estava procurando um emprego e tal. Aí, teve uma época que, assim, o Senhor começou a usar pessoas e dizer que o Senhor não me queria trabalhando, que o Senhor estava me mantendo naquele tempo ali sem trabalhar, para que eu viesse a fazer a obra dele, Mas eu, no meu coração, achava que as minhas necessidades, precisava com que eu viesse a trabalhar, por conta de necessidade, Eu tenho 3 filhos pequenos, tenho meu esposo, que também na época estava desempregado, só fazendo bico, E aí, eu, mesmo assim, ficava a procurar emprego, mas nunca conseguia, E quando eu conseguia entrevista, não me chamavam para entrevista, mas não me chamavam para o emprego. Até certa feita da minha teimosia, de tanto eu ficar insistindo e falando que eu quero, um pouco antes de o Senhor abrir a porta para mim, que foi o Senhor que abriu para poder ele fazer algo, para poder me mostrar que eu não me mandava, que quem me mandava era ele, Antes de o Senhor abrir as portas para mim, o pastor da minha igreja veio, chamou meu esposo, mas esse dia eu não fui pro culto, nesse dia eu não estava no culto, Só meu esposo foi. E aí chamou meu esposo e falou que Deus tinha tocado no coração dele para poder eu e meu esposo sermos responsáveis pelo culto de libertação, Ficarmos na mesa ali de libertação e dirigir o culto. Sendo que eu em casa, lavando a louça, da janta ali que eu tinha dado a janta para as crianças, o Senhor nesse dia, eu lavando a louça, o Senhor falou comigo assim, vou eu te dar algo para você fazer na minha casa e ai de ti, se você disser que não, porque isso servirá de crescimento espiritual para a sua vida, O Senhor me falava isso aqui. Então meu esposo, quando ele veio do culto, ele não falou nada, não falou que o pastor tinha chamado ele para poder dizer que nós seríamos responsáveis pelo culto de libertação, Sendo que o Senhor tinha falado comigo, mas assim, eu descansei, não levei aquilo pro coração e já tinha até esquecido daquilo. Mas aí quando chegou na quinta-feira, se foi na terça, aí passou quarta, quinta, quando foi na quinta, ele me chamou e falou. Me chamou e falou assim, Carla, tem uma coisa pra te falar. O pastor disse que eu e você seremos responsáveis pelo culto de libertação. E aí eu peguei e ri quando ele falou isso. Aí ele pegou e falou assim, pastor falou isso quando? Perguntei pra ele, Aí ele disse assim, na terça-feira, no culto de doutrina, que nesse dia não deu pra eu ir, porque eu também estudo esses negócios. Aí ele pegou e só me falou na quinta, irmãos, que o pastor tinha falado isso. E aí eu só ri. Ele falou, tá rindo por quê? Aí eu falei assim, porque o Senhor me falou isso na terça-feira aqui lavando a louça, no dia que o pastor falou com você, sendo que nem passou pela minha cabeça nada.
Aí ele pegou e falou assim, mas eu fiquei com medo de te contar, só tô te contando agora, porque toda vez que alguém quer te dar, que o pastor quer te dar cargo na igreja, você dá uma desculpa para fugir. Que você sempre dá um jeito de não pegar aquele cargo, né? Porque assim, eu, infelizmente, assim, não me orgulho de dizer isso, mas infelizmente às vezes fujo mesmo desse negócio de ter cargo na igreja e tal, porque são vários fatores, né, que assim que eu penso, mas não é o que eu penso que vale, né? É o que o Senhor quer da nossa vida. Então, prosseguindo, irmãos, ele falou isso pra mim, que tava com medo de me falar, porque eu sempre falo não. Só que aí, ele também achou estranho eu rir quando ele me disse. Aí eu contei pra ele, né, o que aconteceu, que o Senhor tinha me falado e tal. Aí ele pegou e falou, então, tu vai recusar? Eu peguei e falei assim, eu não posso recusar. Mas por dentro eu queria recusar, irmãos, eu não queria ficar. Não queria cargo na igreja, não quero, não gosto de ter cargo na igreja, mas não é o que nós queremos, é o que o Senhor quer na nossa vida. Então, o que aconteceu? Aceitei. E aí, mas dentro do meu coração, mesmo eu assim aceitei, mas não querendo aceitar, né? E aí nesse momento, depois de tanto tempo procurando emprego, eu tive uma entrevista. E nessa entrevista eles me chamaram ali na hora, ali naquela entrevista mesmo, para trabalhar. E aí eu dentro de mim fiquei feliz por vou conseguir trabalhar. Então aquilo que as pessoas estavam dizendo, que Deus não quer e tal, não era de Deus, eram das pessoas. As pessoas que estavam dizendo isso pra mim, né? Eu pensando, né? Comigo. E aí, irmãos, fui contratada e tal, comecei a trabalhar. E aí dentro de mim, ao mesmo tempo, lá no fundo do meu coração, em oculto, né? Que só Deus vê, esse oculto nosso. Eu dentro do meu coração, vai ser bom também que eu não vou precisar dizer não pro pastor, que eu não vou dirigir culto junto com meu esposo. Não vou precisar dizer não, basta eu dizer que eu estou trabalhando, que eu não vou precisar de dirigir culto. Eu dentro do meu coração pensando isso, né? Mas não falei isso pra ninguém, só pensei dentro do meu coração. E aí comecei a trabalhar. Passado duas semanas mais ou menos eu trabalhando, eu passei mal no trabalho. Depois do almoço, acabei de almoçar, fui trabalhar, que era operadora de caixa, né, trabalhando ali. E aí eu passei mal e lá no próprio trabalho verificaram minha pressão. E minha pressão estava 18. E aí eu me assustei, porque minha pressão normal, nós sabemos que o normal da pressão é 12, né? 12 por 6, por aí. E o normal da minha pressão não era 12, ainda era abaixo de 12, era 11 por 6, era o normal da minha pressão. Minha pressão é 18. Eu achei aquilo muito estranho, né? E comecei só a piorar, passando mal com muita falta de ar, muita palpitação, né, no meu coração. E ali, a própria empresa ali se encarregou de me levar para o hospital. E eu fui parar no hospital com sintomas de princípio de um infarto, assim, que eles me atenderam assim de início e falaram que parecia ser. Mas aí, irmãos, eles me deram um remédio lá na veia que voltou, né? Estabilizar assim aquela falta de ar, aquela palpitação, mas também bateram um eletro. E depois, quando saiu o exame do eletro, não deu nada. Aí vim pra casa, mas passando mal ainda, com a minha pressão alta. E verifiquei em casa, minha pressão 19, ficava só assim, 19, 20, 18. E eu passando muito mal, não podia fazer nada dentro de casa, assim que minha pressão alterava. Minha pressão já ficava alta, eu tinha que ficar deitada na cama. E aí, eu deitada, teve um dia, depois de uns 3 dias mais ou menos, assim, que eu não me recordo direito, mas depois de uns 3 dias, assim, eu não podendo nem ir pro trabalho. E pensa, irmãos, você na experiência ainda, né, no emprego, com 2 semanas de empresa, você já passar mal desse jeito e não poder ir trabalhar, né, simplesmente você pensa, não vou passar mais nessa experiência, porque eles vão pensar que eu tenho problema de saúde, sendo que eu não tenho, e não tem como eu provar isso, que eu não tenho problema de saúde. Para eles, se eu passei mal desse jeito lá e tive uma pressão altíssima lá também, né? E aí eu deitada ali, pensando em tudo isso. Aí o Senhor falava assim, na minha mente, nesse momento, no meu coração, no meu consciente, o Senhor falava, foi a única maneira de eu te parar. O Senhor falava, porque eu quero algo de você e você quer outra coisa. E fica insistindo em algo que você quer. Então eu queria te mostrar que quem manda na tua vida sou eu. Né, irmãos? E ali eu fiquei, mesmo assim, o Senhor falando isso comigo, eu fiquei ali pensativa, pensando em tudo isso, né, que o Senhor fez eu passar, e fiquei, meu Deus, né, admirada, assim, pelo poder de Deus, pelas maravilhas do Senhor. Por mais que eu
estivesse passando ali aquela provação, aquela luta, por causa de eu querer insistir numa coisa que eu queria, entendeu? Não Deus queria, Deus tinha dado uma ordem e eu quis outra coisa, não queria fazer obra dentro da igreja, dentro do templo, eu queria só ir para o culto, assistir o culto, glorificar o Senhor, adorar o Senhor e pronto, não queria responsabilidade de nada, né? Mas o Senhor, ele tem um chamado para cada um, ele tem uma obra na vida de cada um e não adianta a gente fugir. Por mais que seja uma coisa pequena como essa, né? Que é dirigir um culto, que é pequeno, mas é uma responsabilidade muito grande, porque é um culto de libertação e requer vidas, requer ali almas, pessoas que entram sedentas, precisando, né, ouvir a palavra, pessoas precisando de libertação, enfim. E ali o Senhor me permitiu passar por tudo isso. E aí, quando passou uns dias, assim, eu estava já me sentindo melhor e fui levar lá meus papéis, né, do médico, para justificar aquele tempo sem ir para trabalhar, e fui voltar normal para trabalhar. E quando eu voltava a trabalhar, isso aqui, irmãos, é só para quem tem fé, porque assim, se alguém contasse isso para mim, eu não acreditaria, né? É só vivendo mesmo, para poder você ver o que o Senhor, nosso Deus, ele é capaz de fazer. E eu já estava bem já, mas quando eu ia trabalhar, que eu sentava ali no caixa para começar a trabalhar, eu começava a passar mal, a pressão alterava e eu ficava com palpitação e falta de ar. Palpitação e falta de ar. E aí voltava de novo a ficar em casa. E aí, passados uns dias, eu falei pra mim mesma, eu vou ter que pedir demissão, porque não é possível. E aí, passou uns dias, eu ficava bem e voltava a ir trabalhar. E aí, foi a segunda vez que eu voltei a trabalhar, eu comecei assim, quando eu sentava no caixa, eu comecei a ter medo das pessoas. As pessoas vinham no meu caixa para poder passar as coisas, eu ficava com medo das pessoas. Sem explicação, era como se fosse um síndrome do pânico, mas era só quando eu estava no caixa que eu passava mal. Quando eu sentava no caixa para trabalhar, eu passava mal. Então eu falei no meu coração, o Senhor realmente, verdadeiramente é o próprio Deus que está pesando a mão na minha vida, porque eu quero fazer o que eu acho melhor para mim. O que eu acho melhor, o que eu acho que é de necessidade para minha vida, para minha família. Mas o Senhor, ele requer outra coisa. E vai entender o que é? Não tem o que entender. A única coisa que o Senhor falava era que ele queria eu ali na frente da obra e que serviria de crescimento espiritual para minha vida. Foi o que o Senhor palestrava comigo na pia enquanto eu lavava a louça. Então eu tive que pedir demissão do emprego para que eu viesse a ficar bem. E foi simplesmente eu pedi demissão, pronto. Tudo voltou ao normal na minha vida, nunca mais. Eu tive pressão alterada, nunca mais eu passei mal, nunca mais, né? Mas antes disso, irmãos, que eu não contei de início, eu também tinha muita palpitação e falta de ar por causa de Deus me dar visão e revelação dentro do templo e eu pegar e não querer entregar porque eu achava que era coisa da minha cabeça. Eu ficava assim, não, isso é pensamento meu, não foi, eu pensei isso, eu imaginei, então eu não vou entregar, não vou falar. Eu achava que era coisa de mim mesmo, né? E eu tinha muita palpitação e falta de ar em casa por causa disso. E eu não sabia que era por causa de eu não entregar visão e revelação, né? Mas uma certa feita, o Senhor preparou uma senhora que ela foi na igreja e ela contou o testemunho dela pra mim, assim, depois que acabou o culto. Ela começou a conversar comigo lá fora e aí ela contou o testemunho dela pra mim. Ela falou que ela tinha muita palpitação e falta de ar. Isso sem eu abrir a boca pra ela, tá, irmãos? Que eu não tinha contado nada pra ela. Simplesmente Deus tinha me dado uma visão, né? Vou contar direitinho para os irmãos entenderem, com ela. E aí eu fui lá fora e contei pra ela. E falei assim, irmã, eu fico até um pouco receosa, porque eu tenho medo de ser coisa da minha cabeça. Falava isso pra ela. Aí ela pegou e falou assim, irmã, não fica assim não, porque é Deus mesmo, para testificar a tua fé. E começou a contar, tá acontecendo isso aí que Deus te deu é de Deus, entendeu? Ela contando. E aí ela começou a contar esse testemunho da vida dela, dizendo que ela também ficava assim, tendo palpitação, também ficava assim, não, ela passava muito mal em casa, tinha palpitação, ia parar no UPA, em hospitais, achando que estava tendo ataque cardíaco, mas não tinha nada. Até que um certo dia o próprio Senhor falou para ela que ela passava mal desse jeito, porque ela não entregava visão e revelação que Deus dava para ela. E aí eu peguei e falei para ela assim, estranho a senhora me contar isso, porque eu passo mal dessa forma que a senhora está dizendo. Eu passo muito mal desse jeito aí, eu tenho muita palpitação e falta de ar. E aí eu peguei e falei, será que o Senhor está permitindo que você venha contar isso para mim, para que eu fique sabendo que é esse o motivo da minha palpitação e falta de ar?
Porque eu também já tinha ido algumas vezes nos hospital, né, por causa disso. E eles sempre falavam que era ansiedade minha. E nunca dava nada, problema de coração, nada de alteração, né, nessa época aí da visão e revelação. E aí ela falou assim, então você passa a contar o que Deus te der, que você vai ver que nunca mais você vai ter falta de ar e nem palpitação. E assim eu fiz, irmãos. E aí eu nunca mais tive falta de ar e nunca mais eu tive palpitação. Para vocês verem que as coisas de Deus é muito sério, né? Acerca da visão e revelação, eu não entregar, não era desobediência minha, era porque eu tinha medo de ser coisa da minha cabeça. E a gente sabe que quando a gente entrega algo também sem o Senhor mandar, também tem um alto preço a pagar, né? Nós sabemos disso. Então eu tinha muito temor de entregar, né? Aos pouquinhos o Senhor foi testificando na minha vida de que não era coisa da minha cabeça, que era para entregar sim. Então isso nunca mais eu tive problema, mas com relação a entregar as coisas que Deus deu, nunca mais eu passei mal. Né, mas essa experiência que o Senhor me fez ter do trabalho, de Ele me mandar fazer uma coisa e eu fazer outra, achando, tipo assim, olhando para minha necessidade financeira ali, porque no momento estava eu e meu esposo desempregados e nós tínhamos 3 crianças em casa. Graças a Deus a gente não morava de aluguel, mas nós tínhamos 3 crianças em casa e mais eu e ele, para poder se sustentar, então estava muito complicado. Ele fazendo bico e eu sem trabalhar. E aí eu fiquei olhando mais para minha necessidade do que olhar para o querer de Deus, né? E ali o Senhor, Ele me fez passar essa experiência na minha vida. Então, irmão, conclusão. Eu tive que obedecer à voz do Senhor, né? Porque nós não nos mandamos, né? E foi uma experiência, assim, maravilhosa para minha vida. Porque, assim, verdadeiramente eu tive um crescimento espiritual, uma melhoria espiritual. O Senhor me deu experiências espirituais, assim, no mundo espiritual, coisas que aconteceram na minha vida, assim, que se eu ouvisse alguém contando, eu diria que era mentira, porque, assim, coisas impressionantes que acontecem no mundo espiritual e o Senhor permitiu eu viver, né? Eu enfrentei batalhas, lutas espirituais dentro da minha casa, né? De o inimigo aparecer e uma das minhas crianças poder ver o inimigo começar a chorar porque tá vendo coisa ali, eu enfrentar batalhas espirituais, né, de lutar, clamando assim, repreendendo no nome de Jesus aquele mal, né, de o inimigo assim, eu senti que o inimigo saiu e começar aquele cheiro horrível dentro de casa, coisas assim tremendas, por conta das almas, né, por conta das vidas, a qual nós ali dirigindo o culto, às vezes acabamos ficando responsáveis ali durante aquele culto pelas vidas, por clamar, por interceder por elas, né? Pessoas que chegam às vezes enfermas, pessoas com problema no casamento, pessoas com outros tipos de problema que às vezes nós, pela misericórdia do Senhor, sendo pequenininhos, não sendo nada, não sendo ninguém, nós tivemos que orar e interceder no nome de Jesus e Deus deu vitória para aquelas vidas, né? Então o inimigo, nós sabemos que quando nós fazemos a obra, o inimigo ele se levanta de todas as maneiras e às vezes quando ele não consegue tocar em nossas vidas, ele tenta às vezes nos menores, nos mais frágeis, nos menores, porque Satanás ele é covarde. Nós sabemos que Satanás ele é covarde, né? Então ele vai lá no menor, quando ele vê que não está conseguindo te atingir, te tocar. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele pelejou pelo meu lar, né? Durante todo esse período. Ele me deu vitórias maravilhosas, ele abriu portas, deu uma bolsa 100% de graça, tudo pelo esforço de eu estar querendo obedecer a Deus. Mas Deus sabia das vezes do meu coração, Deus sabia das coisas que eu queria. Então aos pouquinhos, quando nós fazemos a obra do Senhor, o Senhor ele acrescenta aquilo que às vezes nós queremos fazer, mas nós estamos abrindo mão para poder estar ali obedecendo ao Senhor. Então Deus ele vai lá e dá na nossa mão a vitória que nós precisamos, né? Então eu tive umas experiências muito boas durante esse período, serviu verdadeiramente para o meu crescimento espiritual, mudou um pouco assim a minha timidez. Ainda sou tímida, mas não da forma que eu era antes. O Senhor ele foi me lapidando, o Senhor ele foi me dando mais estratégias espirituais com relação à oração, com relação à palavra, né? E foi um período maravilhoso para minha vida. Verdadeiramente aquilo que o Senhor falou, ele fez e fez até muito mais na minha vida. E eu quero deixar essa experiência para os irmãos, né? Para que os irmãos possam não seguir o mesmo exemplo que eu, mas procurar obedecer à voz de Deus Todo-Poderoso. E o Senhor tem me incomodado já tem uma semana para contar para vocês aqui essa experiência. Talvez alguém precisa ser alcançado acerca da desobediência. Quando Deus te mandar dizer uma coisa, vá lá e diga. Quando o Senhor te mandar fazer alguma coisa, vá lá e faça. Por mais que você tenha necessidade na tua vida, sabe, terrena, precise de algo, precise fazer algo, não coloque essas coisas na frente
daquilo que Deus mandou fazer. Que isso sirva de lição para a sua vida, que serviu para mim também de experiência, para a minha vida, né? Por conta da desobediência que eu tive com o Senhor, e não me orgulho de contar isso, né? Não me orgulho de contar isso, mas serviu de aprendizado para mim, e que possa alcançar a tua vida também, porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Graças a Deus nós temos um Deus misericordioso, né? O Senhor podia permitir que realmente tivesse um ataque cardíaco, um infarto de verdade, né? E viesse a ficar de cama por um bom tempo por causa da desobediência, porque eu queria andar pelos meus próprios caminhos. Então, escolha querer fazer o que Deus disse, o que Deus mandou, o que Deus pediu, né? Porque Deus, ele tem algo específico na vida de cada um. Ele tem uma obra na minha vida, ele tem uma obra diferente na tua e na de outro irmão, e assim vai. Se ele tá mandando fazer aquilo ali, tá dando ordem para aquilo dali, é porque ele sabe que nós vamos precisar daquilo dali na nossa vida, na vida espiritual e na nossa vida também diária também, como pessoas na terra, que vai servir de experiência, de aprendizado, para melhorar a vida do nosso próximo também, porque às vezes o Senhor, ele quer derramar tanto azeite dentro das nossas vidas, quer nos dar tanta unção, quer nos dar tanto assim a palavra, a eloquência para falar, o dom para poder fazer algo, mas às vezes é necessário nós fazermos aquilo ali que Deus está mandando, para que nós venhamos receber essas coisas em nossas vidas. Mas para quê? Não é para nós sermos melhor do que ninguém, não é para nós sermos maior do que ninguém, sermos vistas como mulheres de Deus, mais do que fulano de tal, mais do que ciclano, não. É para nós sermos cheios, para poder passar para frente, para abençoar a vida de alguém, para poder nós orarmos para alguém e esse alguém receber de Deus, para Deus nos usar a nossa vida para esse alguém ser alcançado, ser transformado, ser liberto, ser cheio de Deus. Então eu deixo essa palavra aqui para os irmãos, que sirva de lição para a sua vida, né? Como serviu para mim também, né? Que eu tenho aprendido muito com o Senhor. Aos pouquinhos eu tenho me melhorado, me esforçado, na verdade, né? Porque nós não nos melhoramos, é o Espírito Santo que nos melhora, né? Mas nós temos que nos esforçar, fazer a nossa parte. E aos pouquinhos o Senhor tem me ensinado a ser serva, a ser crente como Ele quer, né? Ainda não estou totalmente no querer e na vontade de Deus, mas aos pouquinhos, conforme o Senhor vai falando, vai ministrando no meu coração, não, isso daqui, eu vou aos poucos me esforçando para fazer a vontade do Senhor, né? Que o Senhor, ele possa abençoar a sua vida com essa palavra, que essa mensagem possa te alcançar. Espero que os irmãos tenham entendido aqui o recado que eu quero passar para os irmãos, né? Que isso possa servir, né? Que os irmãos possam compartilhar, para poder outras pessoas ouvirem esse testemunho, né? Que os irmãos possam compartilhar o vídeo, que os irmãos possam se inscrever no canal, ativar o sininho, né? Que eu estarei postando aqui outros vídeos também de coisas assim a qual eu vivi na minha vida, a qual eu vi também no meio evangélico, né? Porque assim, eu não fui criada na igreja por completo, assim, não nasci em berço evangélico, mas fui criada, né? Quando meus pais começaram a caminhar na presença do Senhor, eu era bebê ainda era bem bebezinha, bem novinha, né? Então eu cresci na casa do Senhor, então eu vi muita coisa acontecer, e que sirva, e eu vou passando assim aos pouquinhos, conforme o Senhor vai colocando no meu coração, né? Para que venha servir de lição para a sua vida também, para que você não venha cometer os mesmos erros, para que sirva de edificação para a sua vida, né? E eu quero que os irmãos venham meditar mais e mais na palavra, né? Em Hebreus aqui 10, para poder conhecer mais o querer e a vontade do Senhor, porque a palavra do Senhor fala que o povo peca por falta de conhecimento, né? Então a melhor maneira de nós termos conhecimento é se chegando ao Senhor em oração e lendo a palavra, né? Porque a oração, ela vai criar intimidade, ela cria vínculo forte com o Senhor, e o Senhor vai começar a palestrar com você, você vai começar a ouvir a voz de Deus quando você ser mais íntimo de Deus, vai começar a ouvir mais o querer, a vontade de Deus. O Senhor, ele vai começar a te mostrar coisas, o Senhor, ele vai começar a te incomodar quando é algo assim que ele não quer na nossa vida, entendeu? E a palavra, a gente nunca pode deixar a palavra de lado, porque a palavra vai nos dar conhecimento para fazer o que o Senhor quer, para obedecer a voz de Deus, né? Que fiquem na parte do Senhor nesta hora, que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Amém? Deus abençoe sua vida.